Bom dia, meu amigo. Tudo bem com você? Hoje eu quero falar com você sobre o cultivo da paciência. E o versículo que eu quero deixar aqui para você escrever no post-it aí e decorar é o versículo de Efésios, capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte: Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Meus irmãos, hoje eu não quero falar sobre a paciência igual outro vídeo que eu já fiz, que é a paciência, né, quando você está muito nervoso, você anda, né, com falta de paciência, você pede para Deus, Ele te dá a tribulação, que te dá experiência, te dá perseverança ali tudo, e você desenvolve paciência através de um processo de tribulação ali. Não é sobre essa paciência que eu vou falar agora, tá? Não é sobre esse princípio. O que eu quero falar com você está lá em Tiago 5, capítulo 5, versículo 7 e 8, que diz o seguinte: Sejam pacientes, então, irmãos, até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Percebe que esse versículo de Tiago aqui, né, o 7 e 8 aqui, está tratando sobre você ter paciência em esperar. E aquele outro versículo que eu estava falando também da paciência no começo, diz que a tribulação gera paciência lá, sabe o processo para gerar paciência? Aquele lá está falando sobre você estar nervoso, com raiva, tá brigando demais, né? Tá respondendo de bate-pronto ali. Então, aquela paciência é diferente dessa paciência que eu quero falar com você, que é esperar no Senhor, ser paciente, esperar no Senhor, esperar até a vinda do Senhor, como o agricultor que guarda, né, que aguarda que a terra produza a preciosa colheita. Olha só, Deus vem e fala com a gente coisas que vai acontecer no futuro, tipo, ó, você vai estar vivendo isso, ou no seu coração surge o desejo de eu quero estar vivendo isso, eu quero estar vivendo aquilo, eu já quero realizar aquilo logo, eu quero que aquilo chegue logo. E aí o que muitos de nós fazemos, queimamos a largada e pulamos o processo. Só que quando nós andamos com Deus, nós vemos que Deus ele usa do processo para te fortalecer, para você chegar no objetivo proposto. Então, por exemplo, se o agricultor aqui ele está com pressa de que essa semente cresça logo, ele vai quebrar os processos daquela semente de fortalecer, de crescer, de aproveitar dos nutrientes do solo para enriquecer, né, o seu tronco, o seu caule, para que ela cresça. É legal uma citação que eu vi sobre o cara que estava vendo o nascimento, o surgimento de uma borboleta. A lagarta entra no casulo, né, tal, faz lá o casulinho dela e fica lá o tempo que tem necessário para ela se transformar numa borboleta, onde vai nascer as suas asas. E aí a lagarta ela faz o furinho naquela casca, naquela casulo, né? Ela começa a forçar o casulo para fora, ela vai forçando, até rasgar aquele casulo. Ela tem que fazer muita força para ela romper aquela barreira ali, para ela sair e então ela voar como uma borboleta. Esse jardineiro vendo essa borboleta ali se esforçando, cara, tamanho esforço, e ele falou assim: rapaz, do jeito que tá ela não vai sair daí não, vou ajudar. Aí ele foi lá e fez um taiozinho assim no casulo, só para dar uma facilitada. Ela abriu o casulo depois de um tempo, ela conseguiu sair. E quando ela foi voar, ela não tinha força para voar. Aquele processo que a lagarta precisa fazer para romper o casulo é a musculação que ela está fazendo. Ela está hipertrofiando os músculos das suas asas para aguentar o próprio peso quando ela for voar. E Deus faz o que, meu irmão? Deus, ele tem um ministério para você. Deus, ele tem uma bênção para você. E a bênção que ele vai te dar, se é uma bênção grande, é algo, né, extraordinário, se ele te der agora, vai te matar. Por quê? Porque você não aguenta o peso do próprio ministério. Então o que Deus vai te fazer? Vai te passar por processos a fim de que você seja aprovado e fortalecido. E então, quando você tiver com a sua estrutura forte, solidificada ali, né, firmada na rocha, aí Deus vem com o ministério que ele propôs para você e entrega para você, com a bênção que ele tem, entrega para você, porque você vai ter maturidade para lidar com aquilo, você vai estar com a estrutura fortificada. Então Deus, ele coloca você dentro do casulo e aí ele fala: um dia você vai ser uma borboleta, cara, beleza? Tenha paciência, ó, espera igual o agricultor aqui, ó, espera a semente brotar, romper a terra ali e sair e crescer e subir, beleza? Mas antes disso, rasga o casulo, faz força, cara, se espreme, rasga o casulo, porque aquilo ali é o processo que você tem que ter paciência. Se você ficar pulando etapas, vai acontecer igual a borboleta.
vendo? Vai acontecer igual a borboleta. Você não vai ter força para poder, né, cumprir o seu ministério. Vai te faltar sabedoria, vai te faltar maturidade para lidar com coisas, né? Vai te faltar experiência. Então, você precisa ter paciência e esperar no Senhor para que você desenvolva aquela sabedoria, aquela força, aquela hipertrofia que você vai ter no processo de rompimento do casulo, para que então, pacientes no Senhor, você possa conquistar o alvo. E quando você chegar no alvo, você vai estar pronto. Esse versículo aqui diz que a chuva vai vir sobre a semente. A chuva do outono, a chuva da primavera. A paciência, através da passagem de Tiago, é um processo de maturação, é um processo de crescimento. Então você precisa esperar até que o Senhor venha. Às vezes você está passando alguma situação, alguma dificuldade, você diz assim, meu Deus, eu tô desesperado, eu tenho que sair disso daqui. Aí você ora, você clama, você chora e você vai lá desesperado clamar a Deus. Meu irmão, o seu desespero não desespera Deus. Deus está esperando o processo que você vai romper o casulo, o processo que a semente vai romper aquela casca. Quando você planta uma semente no chão, a semente tem que morrer para que saia a vida dela. Então aquela semente, quando ela é colocada no solo, ela se rasga no meio para que suba, né, a planta que vai crescer, ou a árvore, ou a flor que vai crescer daquela semente. Depende que tenha um rompimento, depende que espere com paciência no Senhor aquele processo. Por quê? Porque o Senhor já prometeu que você vai voar, cara, que você vai ser a borboleta, que você vai ser uma grande árvore. Mas antes de você crescer para cima, você precisa afundar suas raízes. Você precisa ter aquele processo de briga, de romper casulo. Então, aprofunde o seu conhecimento no Senhor, o seu relacionamento no Senhor. Tenha raízes profundas. Por quê? Porque uma das piores coisas que pode ter são o cristão como se fosse uma árvore. E ele fosse uma árvore grande, alta. Nossa, que árvore alta. Mas as suas raízes são rasas. O que vai acontecer? É questão de tempo para ele cair. É questão de tempo para vir um vento e derrubar. Agora, aquele cristão que ele afunda no relacionamento com o Senhor, ele mergulha mais fundo, ele aprofunda suas raízes na terra do conhecimento e da sabedoria de Deus, ele está fortificando as suas raízes para segurar o tronco do seu ministério. Então, irmão, tenha paciência no Senhor. Você como esse agricultor aqui, ó, tenha paciência de esperar a colheita sair para fora, de esperar ali ó, o tempo que Deus determinou para que aquilo ali cresça e frutifique. Então, a paciência aqui, ó, que Tiago está falando, ela é uma virtude que reflete o caráter de Cristo em nós. Você tem noção disso? Que até Cristo teve que se submeter à paciência e muitas vezes, tanto paciência que o povo ficava lá blasfemando contra ele, ofendendo, né, enchendo a paciência ali dele, mas também a paciência de esperar 30 anos da sua vida ali, obedecendo o seu pai e a sua mãe, aprendendo carpintaria, ajudando os vizinhos, fazendo ações sociais ali, quem sabe, mas ele teve que esperar 30 anos da sua vida com paciência para que nos 30 anos da sua vida ele começasse o seu ministério, que dentro de 3 anos ele cumpriu ali, 3 anos e meio, ele cumpriu aquilo que Deus proporcionou. Então esse versículo aqui, irmão, nos incentiva a suportar uns aos outros com amor. Por quê? Porque Paulo uma vez ele discutiu com João Marcos. Marcos que escreveu o Evangelho tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos, aquele menino Marcos lá, que no começo foi andar com Paulo e Barnabé, não aguentou o pega do Evangelho lá, aí Paulo estressou com ele e mandou ele embora. Então, no futuro, Paulo diz assim para Timóteo, Timóteo, vem depressa e traga Marcos com você. Por quê? Porque agora eu vejo que Marcos é importante. No começo não tive paciência com ele, briguei com ele, mandei ele embora. Mas irmão, entenda que naquela passagem de Paulo com Timóteo ali, ele falando sobre Marcos, ele diz o seguinte: suporte uns aos outros, aqui como o Thiago está falando, ele diz o seguinte, dê tempo ao tempo. Por quê? Porque no começo eu achei que Marcos era pedra de tropeço. Marcos só ficava aqui dando trabalho, fazendo piadinha e não levava o evangelho a sério. E estava atrapalhando a obra. Mas quando eu dei tempo ao tempo, eu entendi que na verdade Marcos era precioso. Por quê? Porque Marcos era um cara que me alegrava o dia. As suas piadas deixavam o dia mais divertido, deixavam a missão mais leve, deixavam o clima mais legal aqui. Então a palavra de Deus diz, tenha paciência e tenha paciência um para com os outros, porque agora talvez você não esteja entendendo o processo porque você está nervoso com aquela pessoa. Só que logo daqui a pouco, aquilo ali passa, cara. Aquele momento passa e você vai ver que na verdade talvez aquela pessoa é até importante para você sim. Olha só que interessante, cara. Uma pessoa que é paciente, ela tem os frutos do Espírito Santo. Então a gente precisa ser humilde para reconhecer que muitas das vezes eu não tenho muita paciência, mas a Bíblia diz assim, seja humilde e dóceis, cara. Seja um cara amável, seja
Seja um cara que é legal estar perto de você. Não um cara ranzinza que só fica reclamando, murmurando, falando as coisas. E agora eu quero deixar uma curiosidade pra você, cara. A curiosidade sobre a paciência é: a paciência não é apenas a capacidade de esperar, mas como esperamos. É um fruto do Espírito que se manifesta em nossa atitude enquanto aguardamos. Então a paciência é a forma que você vai esperar. Então, temos que esperar com paciência no Senhor, porque essa é a melhor maneira da gente esperar no Senhor. E esperar através dos frutos do Espírito Santo. E o desafio de hoje, meu irmão, que eu quero deixar para você aqui é: identifique uma área em sua vida onde você está lutando com a impaciência. Às vezes você quer mudar de serviço, às vezes você quer, né, entrar num processo ali de: ah, Deus, eu preciso arrumar uma varoa para eu casar, Deus. Ai, meu Deus, eu preciso de um casamento logo e você não tem nem idade ainda e está pulando a bênção de estar solteiro para querer a bênção de estar casado. Meus irmãos, Deus permitiu que a gente vivesse o nosso tempo de solteiro para servirmos a obra dele, para vivermos algo que só como solteiro a gente vai viver. Que pelo menos ali nos nossos 18, 20 anos ali, a gente não precisa ter aquela pressa de: vou casar, eu preciso de uma varoa, meu Deus, todo mundo tá casando, eu vou terminar sozinho. Irmão, existe uma bênção de estar solteiro. Nós vamos falar isso no próximo vídeo. Mas entenda que existe um processo para aqueles que estão em Cristo e vivem a sua carreira solo. Só que depois, quando você entrar na carreira, né, duo, que você vai arrumar a sua parceira, o seu parceiro aí, então você precisa passar por esses processos sem queimar a largada. Olha só, mano, talvez você tá com impaciência nisso. Peça ao Senhor por paciência. Peça, cara, porque é propósito de Deus que a gente tenha família. Só que a bênção do casamento no momento errado é maldição. Então a bênção do casamento tem que vir no momento certo. Então bênção certa no momento errado é maldição. Pois Deus faz tudo certo na hora certa. Ele não vai atrasar com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Ele não vai atrasar, ele vai mandar na hora. Muitas vezes a gente escuta assim: Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, mano. Deus não tarda, Ele chega na hora. Deus sempre chega na hora. Deus não se atrasa, Deus não se adianta. Deus chega na hora. Então não pule os processos. Tenha paciência. E vamos lá, ó. Proponha-se a ser paciente e demonstrar amor em meio a situações desafiadoras. A situação vai vir te testar, meu irmão. Sabe o que você faz? Vença elas com o amor de Cristo. E a música que eu recomendo para você é Eu Navegarei, da Gabriela Rocha. O link está aqui na descrição e também nos comentários, é só clicar aí para lá e depois você já emendar aí na oração aí, no seu momento devocional. Muito obrigado por estar com a gente até aqui. E se você está gostando dessa playlist, se inscreve aqui no canal. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou voltar com mais um dia aqui de devocional para a gente estar falando sobre mais um assunto, tá aprendendo aqui, né, buscando conhecimento na palavra, desenvolvendo aqui nosso conhecimento aqui com base na palavra de Deus e lembrando que você tem um relacionamento para viver com o Senhor e esse relacionamento já começa pela manhã, quando você acorda e já vem aqui entrar nesse vídeo aqui, já começa a desenvolver o seu relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque esses vídeos que eu faço é para te ajudar a desenvolver isso que o Senhor quer viver com você, essa intimidade de pai e filho, de filho e pai. Então se você quer mais disso, se inscreve no canal, daqui a pouco eu vou estar voltando aqui e lembre-se, tudo que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. Falou! Fui!